Senhor, meus queridos e amados irmãos que nos acompanham aqui no nosso canal, eu quero te agradecer, você que nos acompanhou todo o trimestre sobre a Epístola aos Romanos, agradecer a você que já está inscrito no nosso canal, você que compartilha, que curte os nossos vídeos, e a você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, porque você vai estar recebendo em primeira mão todas as nossas publicações. Eu quero te dizer que nós estamos aí já prestes a iniciar as nossas gravações, do próximo trimestre, e Deus vai estar nos abençoando, e eu quero a sua companhia também no próximo trimestre. Amém? Vamos então à nossa lição de hoje. Estamos aqui com a lição de número 13, do dia 26 de junho de 2016, e tivemos o privilégio de estudar vários temas nesse trimestre e nos enriquecemos muito com essa lição sobre a Epístola aos Romanos, falando da maravilhosa graça de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos, através do nosso comentarista, o pastor José Gonçalves, que Deus continue abençoando o pastor José Gonçalves. Nós estudamos a lição de número 1, estudamos a introdução sobre a Epístola aos Romanos. Na lição de número 2, tivemos o privilégio de estudar sobre a necessidade universal da salvação em Cristo. Na lição de número 3, nós estudamos sobre a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Na lição de número 4, nós estudamos e aprendemos os benefícios da justificação. Na lição 5, nós falamos sobre a maravilhosa graça de Deus. Na lição de número 6, nós aprendemos sobre a lei, a carne e o Espírito. Na lição de número 7, nós aprendemos sobre a vida segundo o Espírito Santo, que precisamos andar no Espírito. Na lição de número 8, aprendemos sobre Israel no plano da redenção. Na lição 9, aprendemos sobre a nova vida em Cristo, a nossa nova maneira de viver. Na lição de número 10, nós aprendemos sobre os deveres civis, morais e espirituais. Na lição de número 11, nós aprendemos a tolerância cristã. Na lição 12, nós aprendemos a cosmovisão missionária. E na lição 13, o cultivo das relações interpessoais, que é o que nós vamos estudar agora. Estamos aqui para dar a conclusão desse estudo da carta aos Romanos. Então é um prazer muito grande ter você conosco. Vamos para o nosso texto áureo, que diz o seguinte: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos 16, verso 27. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 16, verso 1 ao 16. E como objetivo desta lição, nós precisamos compreender que os crentes precisam cultivar relacionamentos saudáveis. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus queridos, com a graça de Deus, nós chegamos ao final do estudo da carta aos Romanos, e Paulo conclui a carta saudando alguns irmãos e irmãs em Cristo. A lista de saudações é bem extensa. Ele cita judeus, gentios, gente simples, autoridades. Então isso mostra que o líder precisa da ajuda de cooperadores de todas as classes sociais, de todas as posições. Paulo tinha vários cooperadores e não deixou de fazer menção do nome deles. O apóstolo Paulo, ele demonstra o seu amor por todos os irmãos que cooperavam com a obra de Deus. Na conclusão dessa epístola aos Romanos, percebemos então que o apóstolo Paulo não somente fundou igrejas e pregou o evangelho de Cristo aos gentios, ele também constituiu comunidades de amor,
de remidos em Cristo pela graça, que amavam ao Senhor e a sua obra. Introdutoriamente, nós temos aqui na nossa lição uma questão muito interessante que nos colocou aqui o nosso comentarista, pastor José Gonçalves. Os 27 versículos do capítulo 16 da Epístola aos Romanos encerram a monumental obra literária de Paulo. Por toda a obra, o apóstolo discorreu a respeito dos principais temas da fé cristã e deixou-nos princípios fundamentais que são úteis para a construção de relacionamentos interpessoais, de uma maneira informal, mas com o seu estilo literário característico. Paulo traz à lembrança nomes de pessoas que, de uma forma ou de outra, o ajudaram a construir a identidade cristã do primeiro século. Ele não deixou que esses nomes caíssem no esquecimento. E no final de sua carta, envia-lhes saudações numa demonstração de gratidão a Deus por tudo o que essas pessoas significaram e fizeram para ele. Não podemos ser esquecidos das pessoas que nos ajudam, que cooperam conosco. É por isso que todos os vídeos eu estou te agradecendo, você que está nos acompanhando, né? O nosso primeiro tópico traz o título assim: a importância das relações interpessoais. Primeiro subponto: valorizando pessoas e não coisas. Paulo finaliza a sua carta, primeiramente recomendando a irmã Febe, membro da igreja da Cencreia. Foi através dela que o apóstolo enviou sua epístola à igreja que estava em Roma. A recomendação vem acompanhada de uma observação na qual Paulo reconhece o serviço prestado por ela à igreja de Cencreia. Ele escreve o seguinte: a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Febe era uma serva da igreja de Cencreia, ela servia a igreja, né? E o vocábulo usado por Paulo aqui, servir, se traduz do mesmo termo grego, né? Diáconos, que é o que tem levado muitos comentaristas a acreditar que Febe era uma diaconisa da igreja, uma serva que acompanhava os serviços e auxiliava Paulo nos seus trabalhos. O fato é que o apóstolo Paulo pôs em evidência a função em vez do ofício. Infelizmente, hoje as coisas estão invertidas. As pessoas estão valorizando uma coisa e deixando a outra, que é de suma importância. Então, o que vale mais hoje são os títulos e os cargos, ao invés do desempenho do serviço cristão. Muita gente tem títulos, mas não exerce de fato o seu trabalho, a sua função na obra do Senhor. O segundo subponto nosso desta lição diz o seguinte: o valor das mulheres. Paulo fala também de Priscila e Áquila, como tendo exposto suas vidas na causa do Evangelho, né? Esse casal era judeu e havia sido expulso de Roma pelo imperador Cláudio, e agora haviam voltado à capital do império. E outras referências ao mesmo casal são encontradas em Atos, no capítulo 18, em 1 aos Coríntios, em 2 a Timóteo. Duas observações são importantes na vida desse casal. Primeiramente, Paulo sempre cita Priscila em primeiro lugar. Muitos comentaristas concordam que isso tinha uma razão de ser. Priscila se destacava na obra do Senhor, sendo auxiliada por Áquila, seu esposo. Quem não conhece uma irmã em Cristo que se destaca mais do que o esposo na causa do Mestre?
Todos nós conhecemos, tem muitas irmãs que estão aí na frente da obra, fazendo grandes trabalhos, auxiliando seus esposos aí na obra ministerial. Paulo não cita apenas Priscila, mas cita outras mulheres de igual destaque. No versículo 6, por exemplo, ele menciona uma mulher de nome Maria. Ele diz: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Pouco se diz, de fato, a respeito dessa Maria. E o que se sabe é que ela trabalhou muito na obra de Deus. Trabalhar aqui traduz o termo grego kopiao, que significa trabalho voluntário. Então, é muito importante o trabalho também dessa Maria. Então, ela se deu voluntariamente para a obra de Deus. Precisamos de mais Marias, e que Deus, que Jesus venha enviar mais Marias, para a sua obra, para a nossa igreja, para termos mais pessoas voluntárias na obra do Senhor. O nosso terceiro subponto diz sobre a irmandade e o companheirismo. Na saudação seguinte, sentimos o peso que tinha a comunidade cristã para Paulo, o valor do seu companheirismo. A igreja é o corpo de Cristo, ela é uma grande família. Nós precisamos nos conscientizar da importância que tem a fraternidade cristã para a saúde da igreja. Infelizmente, a nossa espiritualidade segue mais um modelo de condomínio, onde ninguém conhece ninguém. Então fica aquela coisa assim, estão juntos, mas não compartilham nada, não participam nada um do outro. Então isso é muito ruim. A igreja precisa ser una. Volto a mencionar, como disse na lição anterior, a questão da unidade da igreja, que é uma grande característica da verdadeira igreja do Senhor, é a unidade, a união. O nosso segundo tópico, ele nos fala sobre as ameaças às relações interpessoais. Primeiro subponto, o individualismo. No meio das saudações, o apóstolo Paulo, de forma abrupta, põe uma advertência: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16, verso 17. Então, alguns comentaristas acham que esse versículo se encontra deslocado do restante dos demais. Mas a verdade é que ele está no lugar certo, onde deveria estar. Paulo via como uma ameaça à quebra da comunhão cristã, diz o nosso comentarista aqui, a koinonia cristã. Portanto, era um perigo às relações interpessoais, o individualismo daqueles que promoviam dissensões. Esse individualismo está caracterizado no fato de que eles serviam ao seu próprio estômago ou ventre, viviam para si mesmos. Então, esse individualismo é muito prejudicial à comunhão. O indivíduo que é faccioso, geralmente é solitário, e até o momento em que arregimenta outros para compartilhar de seu pensamento doentio. A igreja deve observá-lo, e afastar dele, ter muito cuidado, para que não venha contaminar todos os demais. O segundo subponto desse tópico fala sobre o sensualismo e antinomismo. Esses irmãos facciosos não apenas provocavam dissensões, mas também promoviam escândalos. A maioria dos comentaristas são de acordo que Paulo tinha em mente o movimento herético do primeiro século, conhecido como gnosticismo. Era um movimento sectário que tinha como prática o sensualismo e o antinomismo. Em outras palavras, como viam a matéria como algo ruim, não tinham apreço pelo corpo, já que este era
material. E isso os conduzia a uma vida sensual, uma vida sectária. Por outro lado, outra consequência desse entendimento errado estava na troca da doutrina bíblica por palavras suaves e lisonjeiras. Não havia regras para obedecer esse ensino de amor adocicado, que é o amor de Deus, porém falso. Tinha a capacidade de atrair os incautos na fé. Então precisamos hoje também ter muito cuidado com isso, porque isso ainda existe na igreja, pessoas que desprezam a palavra de Deus. Então, meu caro professor, nós estamos aqui, você que está aí nos assistindo agora, mostre aos alunos os princípios cristãos estabelecidos por Paulo que nos ajudam a desenvolver relacionamentos saudáveis. Não devemos julgar ou desprezar outras pessoas cujas convicções diferem das nossas. Devemos reconhecer o senhorio de Jesus Cristo como realidade prática. Isso significa que devemos proteger a liberdade que os cristãos têm, individualmente, cada um tem a sua maneira. O nosso terceiro tópico nos diz sobre a fonte das relações interpessoais. Primeiro subponto: existe em razão da sabedoria e soberania de Deus. Paulo queria que os romanos se certificassem de que ele lhes ensinara o Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, que faz parte do mistério que Deus deu a conhecer no final dos tempos. Esse mistério que esteve oculto foi dado a conhecer a igreja através da revelação do Espírito Santo, que era sobre o desvendar desse mistério que Paulo acabara de escrever. Deus, em sua soberania, permitiu que a sua sabedoria fosse revelada no Evangelho da Graça. O resultado foi a salvação a todo aquele que crê. A igreja de Roma era fruto dessa revelação, desse Evangelho da Graça, desse amor de Deus derramado aos corações. O segundo subponto nos fala sobre o assunto existe também em razão da graça de Deus. Paulo encerra a sua epístola com uma expressão de louvor e adoração. Isso tinha uma razão de ser, a revelação da graça de Deus mediante o Evangelho. Mas que essa graça se manifestou, Paulo diz assim, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Romanos capítulo 16, verso 26 e 27. Então, essas palavras de adoração nos fazem lembrar, outra expressão de louvor do apóstolo Paulo, quando ele dizia, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que está em Romanos capítulo 11, o verso 36. Então, o nosso Deus, ele é poderoso, conforme vemos aqui nos versículos 25 a 27. Como é possível levar pecadores motivados pelos caminhos, por preconceitos e enormes diferenças sociais, a crerem numa comunidade unida pelo amor desprendido? Como é possível uma coisa dessa? Então, somente Deus pode fazer isso, como vemos nessa maneira no primeiro século. Somente Deus pode proceder em nossos dias também. A mensagem de Romanos de que Ele é o Deus da justiça imputada a nós pela fé, construída verdadeiramente a confiança contínua no Deus vivo e verdadeiro. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos fortalecer as nossas relações,
interpessoais, a nossa comunhão, não seria mais propício, né, a nossa lição terminar falando desse bom relacionamento, dessa comunhão? Então, nós chegamos aqui à nossa conclusão e nada mais apropriado do que encerrar uma carta incentivando as relações interpessoais, como fez Paulo aqui de uma maneira saudável. É isso o que Paulo faz no final dessa carta. E primeiramente, ele nos mostra o quanto valorizou o relacionamento interpessoal saudável, doutrinando a igreja a respeito dos perigos e das contendas, e também, né, das divisões. E o individualismo, o sensualismo, as heresias deveriam ser resistidos energicamente, de forma enérgica. Eles precisavam resistir a estas coisas. Então, muitos dos nomes que Paulo citou haviam labutado ombro a ombro com ele na edificação do corpo de Cristo. Não eram lembranças nostálgicas de sofrimento, mas recordações que ajudavam a refrigerar a alma. Então, por último, não deveriam esquecer de que a fonte e a origem de toda a harmonia é Deus. Ele é a fonte de toda a graça dispensada. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, né? Que Deus possa continuar nos abençoando, nos capacitando, nos preparando para desempenhar um bom trabalho. E até então, a nossa próxima lição do próximo trimestre. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.